bicicleta ergométrica. A estrutura principal da bicicleta foi configurada do outro lado do suporte de solda. O robô junta essas partes com solda. O suporte gira para levar outra base ao robô. E o técnico pega a estrutura principal já soldada do outro lado. Ele lixa as costuras da solda até ficarem lisas e se livra das rebarbas do aço. Os técnicos usam um jato de areia no metal, limpam e aplicam primer. Depois de aterrar a estrutura principal, outro técnico borrifa uma resina e um pigmento carregados eletrostaticamente nela. Depois de assar, essa camada de pó vai dar um acabamento protetivo. Em outra estação, uma prensa de 55 toneladas faz furos no tubo do guidão da bicicleta e do assento. Os furos servem para ajustar a altura dessas peças. Em seguida é feita a peça que prende o guidão ao tubo. Usando outra prensa, o técnico encaixa a parte de cima do tubo na peça. Ele bate a peça com um suporte de borracha para regular a instalação e deixa a estrutura de lado. Em outra estação, um técnico arruma vários tubos para o assento bem juntos. Ele drapeja um estêncil com letras em sequência em cima dos tubos. Mergulha uma gravadora em uma solução química e a passa sobre as letras 5 vezes. Isso marca as letras no aço, criando marcações para o ajuste da altura. Um montador usa uma cunha em uma das duas pedivelas para criar um furo onde será encaixado o eixo. Ele checa a profundidade do furo com um medidor. Insere a ponta do eixo no furo e, usando uma prensa, o coloca no lugar. Ele mede o furo pelo outro lado da pedivela e confirma que o eixo foi colocado na profundidade correta. Então aparafusa a unidade com o torque preciso. Prende a pedivela montada em um torno. Ele coloca um protetor sobre o eixo para o proteger de lascas de metal que saiam voando, quando a ferramenta for usada na parte da pedivela, que vai servir para segurar a polia da bicicleta. Outro técnico coloca mancais em um cubo da roda. Ele coloca 2 mancais com um espaçador numa prensa. Aquece o cubo em um forno, fazendo com que o metal se expanda. A máquina pressiona o cubo e une as partes. Quando o cubo esfria, ele encolhe e prende os mancais com firmeza. Ele instala um clipe de retenção no cubo para que ele também fique preso. Em seguida, vêm os prendedores para os ímãs que criam a resistência no volante do motor. Um técnico coloca cada um deles em um suporte para inspecionar as dimensões. Então, checa a força dos ímãs em um verificador. E, satisfeito, insere 2 em cada suporte. Essa peça de metal que fica em posição graças aos ímãs completa o campo magnético. Fique ligado para saber mais sobre a construção dessa bicicleta ergométrica. Bicicletas ergométricas são equipadas com mecanismos de resistência. Eles podem ser simples correias de tensão ou sistemas mais complexos, onde ímãs produzem uma corrente elétrica no volante do motor. O ciclista simplesmente ajusta a resistência e então ele ou ela logo sente a diferença. O montador instala a unidade de resistência magnética para que ela se balance do suporte para a estrutura principal. Esse suporte também sustenta a placa do computador. Ele coloca o volante do motor de alumínio no eixo, passando-o entre os ímãs e o dispositivo de tensão. Ele tampa o cubo do volante do motor e prende a tampa com parafusos. A tampa, equipada com uma mola de torção, completa o sistema de tensão da bicicleta ergométrica. Ele coloca a pedivela e o eixo na bicicleta e instala um mancal. Então a bicicleta segue para a estação seguinte. Outro técnico coloca uma ferramenta de alinhamento no eixo traseiro. Ele passa uma correia elástica com ranhuras em volta de uma pequena rodana na roda do volante e em volta da rodana maior da pedivela, unindo ambas. Ele insere outra ferramenta na pedivela e gira para envolver melhor a correia em volta da rodana maior.
Então, remove as duas ferramentas de instalação. Instala 4 buchas achatadas no suporte do guidão. Essas buchas tornam possível que o guidão vá para cima e para baixo. Ele aplica um decalque com os indicadores de altura. Feito de um material sintético áspero, o decalque envolve 3 lados do tubo de metal e isso o protege da abrasão. Ele aparafusa a segunda pedivela no eixo e aperta numa tensão específica. Em seguida vem a montagem do assento. Ele coloca a haste do banco no tubo e aperta o ajuste para travar no lugar. Insere o tubo do guidão na estrutura da bicicleta e passa o cabo da marcha e os fios de comunicação por dentro. Ele prende o tubo do guidão com o ajuste. E conecta a linha de comunicação na placa de computador do sistema de resistência. Liga o cabo da marcha ao sistema de resistência e testa a funcionalidade. Satisfeito, ele aperta a porca ao lado para prender o cabo. Uma técnica instala uma cobertura plástica sobre o sistema de direção. Isso vai proteger as pernas do ciclista do sistema de polias e proteger os componentes de metal do suor humano. Para proteger ainda mais da umidade, ela aplica um selante ao redor do reforço soldado na estrutura da bicicleta. Então envolve o garfo da bicicleta com mais plástico moldado. Parafusos prendem a proteção na bicicleta. Ela agora coloca um microfone magnetizado no eixo e gira o volante do motor com uma alta rotação. Isso é um teste. A bicicleta deve operar silenciosamente. E o medidor de decibéis confirma que o nível de som é desprezível. Ela também checa se há alguma vibração indesejada na estrutura. Ela agora marca a localização do mecanismo de resistência magnética usando uma ferramenta especial. Isso calibra a resistência para que o computador do guidão possa encontrar e mostrar qual é a resistência durante o uso. Outro técnico então aplica um adesivo nos furos dos parafusos nas pedivelas. Ele aparafusa bem os pedais nas pedivelas, usando uma força específica. Alinha os 4 furos dos parafusos na estrutura com os parafusos da base e os firma com porcas. Ele instala um protetor de metal que envolve quase todo o volante do motor. Isso previne o contato com a borda da roda quando esta está girando. Depois que o computador do trajeto foi colocado em cima da estrutura, ele coloca o guidão no lugar. São necessárias cerca de 2 horas para fazer essa bicicleta ergométrica. Agora que o trabalho terminou, o exercício pode começar. Versão brasileira Audiocorp.